semana nós tivemos um feriado, lembram o dia dos finados, né? E é sobre esse assunto que nós queremos continuar falando, visto que nós começamos a falar hoje de manhã. Dia de finado, dia dos mortos, o dia daqueles que já foram finalizados, já tiveram fim. Disse de manhã que eu não concordo muito com essa ideia de que as pessoas foram finalizadas, o dia dos finados, porque a morte é apenas uma separação do corpo e da alma. O corpo volta à terra, como diz lá no livro de Jó, e a alma segue para Deus. Começa de fato a vida eterna, começa a eternidade, morar lá no céu. Então não podemos tratar esse dia como um dia, obrigado Lulu, como um dia que as coisas se encerram, se acabam. Nada disso. Hoje à noite, queria tentar responder dois questionamentos ou duas linhas de pensamento que a gente vê muito hoje sobre finados, sobre pessoas que já morreram e que eu acho que as pessoas que assim pensam estão equivocadas à luz da palavra de Deus. Eu tinha dito de manhã que eu vi uma aluna que ia fazer o Enem, dizendo que estava preparada e que sabia que na hora que ela pegasse aquela caneta, a mãe dela ia estar do lado dela dando a maior força. E eu pergunto, onde está isso na Bíblia? A gente tem, às vezes, as pessoas têm a ideia de que a pessoa está lá no céu, torcendo por você, não é? Ah, minha mãe está lá, meu pai está lá, minha irmã está lá, meu tio está lá, gostava muito de mim, vai dar tudo certo, porque eles estão ajeitando as coisas lá no céu com Deus para mim. A Rádio Globo tinha um jornalista, eu acho que era Antônio Carlos. Ele foi da Globo muitos anos, Rádio Globo do Rio, AM, que alcança o Brasil inteiro. Mas ele agora deixou a Rádio Globo. No programa dele, matinal, uma audiência muito grande, ele sempre apresentava o santo do dia. Ele dizia, hoje é o dia de São Fulano. E ele está agora sentado à direita de Deus, lá no céu, torcendo por você. E parece que essa ideia de que as pessoas que já partiram, elas podem influenciar no nosso destino aqui. Nós apelamos, as pessoas apelam para os santos, as pessoas apelam para parentes. A Bíblia diz isso? A Bíblia afirma isso? A Bíblia é o nosso livro, o nosso manual. E a Bíblia não nos ensina isso. Por favor, olhe o que a Bíblia diz na segunda carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 5. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 2, 5. Irmão Florencio, bem alto, o que é que a Bíblia diz? Gostei, Florencio, só um pouquinho mais alto e olhe para trás, por favor, para que todos possam te ouvir. Confere aí na sua Bíblia. Só há, vamos juntos, um mediador. Quem é? Jesus. Há uma tradução, a NVI, que diz assim, Jesus humano, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Não, portanto, a Bíblia não endossa a ideia de que um ente querido seu, que está lá no céu, possa interferir na sua vida aqui. Seria bom se fosse assim, mas não é. A Bíblia diz que só uma pessoa faz essa ligação entre nós e o nosso Deus. E essa pessoa é quem? Jesus. Somente Jesus Cristo. Grave isso aí na sua Bíblia, marque. Quando você ouvir alguém falando isso,
Tem uma conversa com ele. Deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. Não pode alguém que já partiu dessa vida fazer intermediações, intervenção na sua vida aqui. Nós temos um outro exemplo, está lá no Evangelho de Lucas, onde Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. O rico vivia uma vida dissoluta, de festa, de bebedeiras, não tinha tempo para Deus. Morreu e a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Lázaro vivia de pedir esmolas. Pobre, morreu e foi para o céu. O rico foi para o inferno porque era rico, é isso? Não, eu já disse. Foi para o inferno porque na vida presente não se preocupou com Deus, não se preocupou em ter tempo com Deus, em ter relacionamento com Deus, em tirar um tempo para adorar a Deus, em fazer as coisas que Deus manda. Viveu do jeito que ele quis, morreu, foi para o inferno. Lázaro foi para o céu porque era pobre? Não. Foi para o céu porque tinha tempo para Deus, se preocupava com as coisas de Deus, servia a Deus, era uma pessoa que adorava a Deus, que amava a Deus. O rico, lá do inferno, pede a Abraão: ô pai Abraão, manda que Lázaro, o mendigo, venha aqui onde eu estou, molhe o dedo e toque na minha boca, porque eu estou queimando nessas chamas. O que foi que Abraão disse? Impossível. Quem está aqui não pode ir para aí. E quem está aí não pode vir para cá. Não há comunicação entre vivos e mortos. E se você for lá para o Velho Testamento, a Bíblia é cheia de versículos onde Deus proíbe a consulta a pessoas que já morreram. No desespero da dor, da separação, há muitas pessoas que procuram locais aí e dizem assim: eu queria falar com meu pai, eu queria falar com a minha mãe. Na Bíblia tem uma história de um rei chamado Saul, que também fez isso. Ele queria, porque queria falar com Saul. E ele foi lá, Saul, ele queria falar com Samuel. Obrigado, Régia. Muito bem, Régia. E ele foi lá, Deus tendo proibido. E ele viu uma imagem de um senhor idoso que ele achava que era Samuel. E ele pagou com a própria vida por ter consultado uma pessoa morta, e não era Samuel. A Bíblia proíbe. Portanto, estude para o seu Enem. Não espere que sua mãe não venha lhe ajudar, não. Trabalhe, porque o seu pai lá do céu não vai pedir Jesus para mandar dinheiro para ti, não. Rale a vida, corra atrás, porque não há a possibilidade de alguém que está no céu interferir na sua vida aqui. Já ouviram pessoas com história de ter medo de alma? Já? Não entra no escuro. Tem tanta história de alma. Gilvão, você deve conhecer algumas, né? Meus irmãos, alma não existe. Porque a Bíblia diz que quem está no inferno, de lá não sai. Quem está no céu, de lá não pode sair. Logo, não existe essa possibilidade. Você pode levantar e ir no banheiro da sua casa tranquilo, no escuro, que não vai lhe aparecer uma alma penada. Pode ir no meio da estrada, à noite, e vai aparecer uma luz, pode ter certeza que não é uma alma penada e nem disco voador. Uma vez, Florencio lembra bem desse trecho, eu estava viajando à noite, passando de Bertolínia, tem uma subida muito grande, e eu subi ali e avistei uma lâmpada. Eu digo: meu Deus, que é aquilo? Um avião, não é? Piscava. E começou a bater um medo. Olha o pastor com medo, né? Eu digo: só pode ser disco voador, né? E o medo foi apertando, e a luz, eu me aproximando da luz e a luz piscando. E eu digo: agora pode ser uma alma também, né?
E o medo foi crescendo, eu sozinho naquele carro, já era mais de meia-noite. Finalmente, eu passei pela luz. Era uma torre de televisão ou de celular com aquela luzinha piscando lá em cima. É impossível que fosse uma alma, porque Jesus disse que quem está lá não pode sair, e quem está aqui, quem está também no inferno, não pode sair. Esclarecido isso, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Você pode ir lá no cemitério, visitar seu ente querido. Você pode orar, agradecer pela vida dele. Mas não perca o seu tempo pedindo uma forcinha para ele, porque você não vai receber, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e essa pessoa é Jesus. Essa era a primeira questão que eu queria tratar. Mas há uma segunda questão que eu vejo sendo muito discutido hoje. O que acontece com a pessoa quando ela morre? E aí nós temos algumas versões para responder essa questão. A Bíblia diz que após a morte segue o quê? O juízo. Jesus disse que quando a gente morre, a gente vai para a casa do Pai. Há pessoas que ele diz que irão para o inferno, mas a Bíblia não aponta outra alternativa que não seja céu ou inferno. Essa discussão já existia no tempo de Jesus. Existia naquela época, entre os judeus, dois grupos religiosos. É como se fossem católicos e protestantes, vamos dizer assim. Eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus, ele era composto pelas classes mais ricas. Eram as pessoas que ocupavam a liderança nas sinagogas, cargos políticos, eram mais elitizados. Eu nem vou falar o que era que a gente poderia comparar hoje, que eu não quero mais suscitar problema dentro da igreja, né? Os saduceus, eles não acreditavam que Deus poderia intervir na vida de uma pessoa. Então, para que é que eles criam em Deus, né? E eles acreditavam que uma pessoa, quando morria, a alma dela era aniquilada. O que é aniquilado? Me ajude. É o quê? Exterminado, destruído, acabou. Diziam os saduceus no tempo de Cristo que se alguém morresse, acabou, não tem mais nada. O corpo vai para o cemitério, vai para a terra, vai para o pó e acabou a existência da pessoa. Já os fariseus, que eram pessoas mais simples, eles acreditavam nas escrituras, nos textos sagrados que existiam, mas eles acreditavam também na interferência de Deus, na intervenção de Deus na vida das pessoas. E eles acreditavam que quando uma pessoa morria, ela poderia ser ressuscitada, porque eles já criam lá no que o Velho Testamento dizia. E hoje? Como é que estão as coisas hoje? O que é que nós pensamos sobre vida após a morte? Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. Formas de pensar, formas de ver isso. O dia de finados, que foi comemorado o dia 2, é uma forma de ver o que acontece com a pessoa após a morte. As pessoas que vão ao cemitério vão lá para fazer orações pelo morto, não é isso? Vão lá para acender o quê? Velas, iluminar o caminho do morto. Porque isso vem de uma doutrina antiga, chamada purgatório, que é católica, que diz que a pessoa vai para o purgatório e lá, dependendo das orações, dependendo das velas acesas, ela pode sair de lá para o céu, dependendo da quantidade de oração e vela que ela receber, e se ela não receber nada, ela vai para onde? Para o inferno. E foi nesse período da história que foram vendidas as indulgências, onde
a pessoa pagava pelas orações, pelas velas acesas, e a missa era dito o nome da pessoa. Havia missas que se liam mais de 50 nomes de pessoas mortas para ajudar a tirar a pessoa do purgatório. Mas, meus queridos, a Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia fala de céu ou inferno. Quando o ladrão da cruz, que ia morrer ali pertinho de Jesus, e morreu de fato, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no inferno. Foi isso? Não. Hoje mesmo tu estarás comigo no purgatório. Foi isso? Não. Hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso, no céu. E o outro, a narração bíblica diz que foi para o inferno. Não fala de purgatório. O dia de finado foi estabelecido há mais de 1000 anos atrás. Um santo chamado, um frei, Santo Odilon, estabeleceu. E nesses mais de 1000 anos, as pessoas oram pelos seus mortos para sair do purgatório, um lugar que a Bíblia diz que não existe. Uma outra forma de ver a morte, o destino dos mortos, é a reencarnação. Já ouviram falar? Reencarnação? Os espíritas são adeptos da reencarnação. Veja que Jesus fala de ressurreição, fala de céu, eles falam de reencarnação. Reencarnação é a pessoa ter várias vivências até se tornar uma pessoa o quê? Pura. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de céu, fala de inferno. Não fala da pessoa voltar. No passado ele foi... Existe uma confusão muito grande, aquela história do déjà vu. Lembra disso? O que é o déjà vu? Você está num lugar que você já teve a impressão de que estava naquele lugar. Aí eles dizem assim: não, é porque na reencarnação passada você morava ali. Ou a pessoa é muito dotada, tem uma habilidade. Não, é porque na encarnação passada ele... Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de céu, fala de inferno, não fala de reencarnação. Um texto que é muito usado para justificar a reencarnação é a questão da transfiguração. Elias transfigurado, Moisés transfigurado. E eu citei o texto hoje de manhã. Depois algumas pessoas comentaram algumas coisas comigo, então deixa eu esclarecer aqui algumas coisas. Elias morreu? Elias morreu? Não. Logo, na transfiguração, Elias não pode estar reencarnado, porque ele não passou pela morte. Era Elias mesmo. E bote anos que Elias tinha, mas não é reencarnação. Moisés veio reencarnado? Alguns dizem que sim. Como alguém pode pensar, porque não existe a sepultura de Moisés, ele não tenha morrido? E a Bíblia diz claramente, em Deuteronômio 32, que Moisés morreu. O que a Bíblia diz é que a sepultura dele não foi o quê? Localizada. E Deus sabe por quê. Porque até hoje teria romaria para lá. E Deus detesta a idolatria. Se você pegar o livro de Judas, o capítulo 1, versículo 9, vai dizer que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás. Logo, Moisés o quê? Morreu. E claramente a Bíblia diz que ele foi para o céu. Ele aparece anos depois ao lado de Cristo. Saíram do céu Jesus para cá, Elias na transfiguração e Moisés na transfiguração, e somente esses. Ninguém mais. Então, reencarnação não está na Bíblia. Outra forma de ver isso são os hinduístas. Eles creem na transmigração das almas, que é uma vertente da reencarnação. Só que a pessoa pode vir na forma de elefante, de formiga, de barata, dependendo
do comportamento dele. Mas a Bíblia também não fala isso. Os budistas creem no aniquilamento da alma, conforme criam os saduceus lá no tempo de Jesus. Agora vamos para a gente bem mais próximas a nós. Você já recebeu na sua casa um testemunha de Jeová? Domingo de manhã? Tranquilo, todo mundo já recebeu. Quem mora em prédio não recebe. O que dizem os testemunhas de Jeová? Eles têm uma Bíblia, a Bíblia é diferente, alguns textos da Bíblia que nós usamos, em que eles creem. Eles classificam as pessoas em 3 grupos: os ímpios, os injustos e os justos. Os ímpios, quando morrem, são aniquilados. Acabou. Não tem história de céu, não tem história de inferno. Acabou a alma dele. Isso os ímpios. Os injustos de Adão até o dia que Cristo estiver prestes a voltar, 1000 anos, vai ter o milênio. Os injustos ressuscitarão para o milênio. Vão passar 1000 anos aqui na terra. Dependendo do comportamento deles, eles serão aniquilados ou eles serão salvos. E eles afirmam que apenas 144 mil pessoas serão salvas. Assim eles tratam a morte. Aí eu pergunto, eu olho para a Bíblia, quando a Bíblia diz lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. A Bíblia não limita a salvação a 144 mil pessoas. Nós temos outra forma de ver. Por exemplo, os adventistas. Eles creem que a pessoa, quando morre, ela vai dormir. Ela fica dormindo. O ar, o sopro, se mistura com a atmosfera e o corpo vai dormir até o dia da ressurreição dos mortos. São algumas formas de se ver a vida após a morte. Mas nós, cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que lemos a palavra do Senhor, que cremos na palavra do Senhor, que aceitamos essa palavra como absoluta, verdadeira, nós ficamos com o que Cristo diz. Depois da morte, os discípulos de Jesus vão para o céu. Os que não creem em Jesus vão para o inferno. Essa situação não muda mais. E cremos mais um pouco, porque o Senhor Jesus Cristo diz que Ele subiria aos céus, mas que um dia voltaria. E Ele fala, quando Ele voltar, os mortos pelo fogo, os mortos pelas águas, não importa o tipo de morte, eles o quê? Ressuscitarão. Fala que primeiro o corpo dos salvos ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nos ares. Depois vêm os não salvos, mas diz que ressuscitarão. Os discípulos de Cristo, a Bíblia diz que receberão um corpo incorruptível, sem defeito. Aquele corpinho que você sempre quis e não conseguiu até agora, na ressurreição você vai ter. Sem defeito, sem diabetes, né? Sem nenhum problema. Eu costumo pensar, Jesus ressuscitou com 33 anos, juventude. Eu penso que nós vamos ressuscitar assim. Não vou ressuscitar velhinho.
Eu vou ressuscitar na idade de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. E a Bíblia diz que viveremos com o Senhor eternamente no céu. Reinaremos com Ele para sempre. Eternamente é uma coisa que tem fim? É uma coisa que tem fim? Ser eterno? Não tem fim. Felizmente, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que não temem a Cristo, a Bíblia diz que o destino dele é o lago de fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte, inferno. E lá também viverão eternamente, atormentados, junto com Satanás, seus anjos, seus demônios, seus secretários, tudo lá. E os discípulos de Cristo ressuscitarão e morarão com Ele nos céus. É isso, meus irmãos. Quando Deus criou o homem, nos criou para viver em comunhão com Ele. Lembra de Adão e Eva? Trabalhavam. A terra, tudo que produzia dava, não tinha maldição, não tinha pecado. Veio o pecado, daí vem a questão de se ir para o inferno por causa do pecado. Esclarecido? É possível eu ir fazer o Enem com a ajuda da mamãe? Não, não é possível. Não há comunicação. O que é que a Bíblia diz que acontece com a pessoa quando ela morre? Reencarna como barata, borboleta, tigre? Não. O que é que a Bíblia diz? Céu ou inferno. Não passa disso. O que é que nos falta hoje, irmãos? Nos falta ler a Bíblia. Nos falta ter conhecimento da palavra de Deus. Porque, infelizmente, às vezes eu vejo aí nos WhatsApp da vida, até crente falando besteira como essa. Olha, esse negócio de rede social é muito revelador. Revela até o crente que não conhece a Bíblia, que diz que mamãe está lá no céu dando uma forcinha. Estudem a Bíblia. Creiam na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Precisamos ler a Bíblia para ter fé, divulgar essa palavra de Deus, para que as pessoas tenham fé e sejam salvas através de Cristo Jesus. Pastor, é pecado? Olha as perguntas que fazem. É pecado crente ir no cemitério no dia de finados? Não, nem no dia de finado, nem qualquer dia do mês, do ano. Fique à vontade, pode ir. Dê lá uma limpezinha na sepultura do seu ente querido. Vá lá honrar a memória dessa pessoa. Não tem nenhum problema, não há nenhum pecado. O pecado é você fazer aquilo que a Bíblia diz que não existe. Que Deus nos abençoe. Que saibamos lidar com a morte e que saibamos ter a visão correta da palavra de Deus. Amém.